Não, quero repetir, não, essa prática está sendo adotada como modismo em certas igrejas chamadas neopentecostais. É uma prática que foi trazida dos Estados Unidos por um pregador lá muito conhecido com o nome de Benny Hinn. Esse Benny Hinn é um pregador, de certo modo, extravagante nas suas afirmações. Por exemplo, ele ensinou que o primeiro super-homem que pisou neste mundo foi Adão. E interpretando o texto que diz que Deus lhe deu autoridade sobre as aves do céu, sobre os répteis e sobre os peixes, ele admite que Adão, ele podia nadar debaixo d'água, ele podia voar para ter o domínio sobre as aves e podia também dominar os chamados répteis, os grandes répteis. Então são ideias assim alucinantes, sem base bíblica, e uma das práticas que o tornou famoso mundialmente foi essa de cair no poder, também chamada fanerose. É verdade que certos homens de Deus no passado caíram diante da manifestação augusta da presença de Deus? Sim. Qualquer leitor da Bíblia Sagrada que possa ter conhecimento de ocorrências extraordinárias da presença de Deus na vida de certos profetas, de homens de Deus do passado, que eles caíram. Mas qual é a diferença entre esses homens que não suportaram a presença de Deus e caíram, com a que se observa hoje em algumas igrejas, num espetáculo adredemente preparados, quando certas pessoas de pé são chamadas à frente e atrás de cada uma delas fica um obreiro para suportar o peso do corpo quando estas pessoas desabam para trás. É a mesma ocorrência que se lê na Bíblia Sagrada? Não. Quando lemos de certos homens de Deus que caíram, você pode observar, e nós vamos fazer aqui algumas citações bíblicas, mostrando que eles caíram para frente, com o rosto em terra, numa atitude de humilhação, de humildade, demonstrando a sua pobreza, e diante da augusta manifestação do poder de Deus, então outra coisa não lhe restou senão cair com o rosto em terra, mas humilhados. Não o que está ocorrendo de pessoas que caem para trás, ficam desacordadas 1 hora, 2 horas, e depois se perguntam por que essa inconsciência. Eu fui arrebatado. E aí começa a relatar visões que nós preferimos chamar de visagens e não propriamente de visões, como as encontradas na Bíblia Sagrada. Para que não fiquemos apenas nas nossas considerações, vamos ler o livro de Ezequiel no capítulo 1, versículo 28, e nós vamos encontrar uma experiência pela qual passou Ezequiel. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Veja a expressão, vendo isto, caí sobre o meu rosto. Olha, quem cai sobre o seu rosto não cai para trás, cai para frente. E a pessoa, então, ela encobre até o seu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 3 e versículo 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E aí
caí sobre o meu rosto. De novo, repetindo, caí sobre o meu rosto. Obviamente, caiu para frente, não caiu para trás. Ezequiel 43 e versículo 3. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Você observou, prezado ouvinte? 3 vezes você leu no livro de Ezequiel que Ezequiel caiu. Todas as vezes caiu sobre o seu rosto. Isso mostra humilhação, humildade diante da presença augusta de Deus. Agora passemos a outro profeta de Deus, capítulo 8 de Daniel, e versículo 18. Ele conta também sua experiência. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Caí adormecido com o meu rosto em terra. Daniel 10, versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Agora, quando se passa para o Novo Testamento, se vai encontrar um tipo de queda que nenhum de nós deve desejar. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava pregando e diz o texto no capítulo 20 que ele alongou o seu discurso quase à meia-noite e estava sentado numa das janelas da casa, do prédio onde eles estavam ali reunidos. Estava lá um moço, e o moço não suportou a pregação e caiu do 3º andar e foi dado como morto. Então Paulo ergueu o moço e o colocou de pé. Está no capítulo 20, versículo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aí é uma queda literal, física, de alguém que estava dormindo e não suportou a pregação e caiu. Isso não deve acontecer com ninguém. Mas então, espiritualmente falando, nós dizemos o que diz em 1 Coríntios 10 e versículo 12. Você, meu irmão, que está espiritualmente em pé, porque a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te. Essa é a ordem bíblica. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora, quem está com problemas espirituais, tenha cuidado. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Você que está em pé, que vai à casa de Deus para ouvir a mensagem da palavra de Deus, não aceite essa sugestão de certos pregadores que querem se notabilizar como se eles tivessem um poder espiritual muito grande e que com a sua mensagem, com a palavra deles, fazem as pessoas cair. Você está em pé, fisicamente, espiritualmente, não caia. Fique firme, ouvindo o conselho da palavra de Deus. Desperta tu que dormes, levanta-te. Esta é a ordem bíblica. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, concluímos que esse modismo importado da América do Norte pode servir para eles lá, mas para nós aqui no Brasil não tem cabimento. É um modismo que esperamos que em breve deixe de existir, porque a presença de Deus pode ser sentida, pode provocar essa humilhação de cairmos com o nosso rosto em terra, para frente,
e não da maneira artificial, como está sendo observado em algumas igrejas.